Olá, esta é a parte 3 da análise audiovisual Desafios na ventilação monopulmonar. Discutiremos tubo dupla luz ou bloqueador brônquico. Quem é o melhor? Segundo Peter Schlinger, o desposicionamento acidental durante o procedimento cirúrgico é mais comum com a utilização dos bloqueadores brônquicos. Além do mais, o tempo médio de colapso também é maior, gira em torno de 23 minutos com os bloqueadores, comparados com 17 minutos com o tubo dupla luz. Segundo esse autor, independente do dispositivo que você utilize, para que você realize o isolamento pulmonar, você deve conhecer o ABC do isolamento pulmonar, conhecer bem a anatomia da árvore respiratória, conhecer técnicas de broncoscopia e conhecer a imagem do tórax. Esta é uma imagem broncoscópica com a visão da carina. À direita observamos o broncofonte direito, à esquerda a entrada do broncofonte esquerdo. Esta é uma visão do broncofonte direito, em que acima observamos a entrada do brônquio do lobo superior direito e abaixo observamos a entrada do brônquio intermédio, que distalmente vai se dividir em brônquio do lobo médio e brônquio do lobo inferior. Abaixo observamos a imagem do brônquio fonte esquerdo. Acima observamos a entrada do brônquio do lobo superior esquerdo e abaixo observamos a entrada do brônquio do lobo inferior esquerdo. Já Edmond Corren considera o tubo dupla luz pouco amigável, grosseiro, difícil de inserir e posicionar. Ele relata uma prevalência de até 44% de faringodinia, rouquidão e sangramento de vias aéreas com o uso do tubo dupla luz, comparados com apenas 17% com os bloqueadores brônquicos. Estes seriam superiores ao tubo dupla luz em situações como via aérea difícil, necessidade de ventilação mecânica pós-operatória, pois não seria necessário trocar o tubo ao final do procedimento, apenas tirar o bloqueador, em traumas de face e vias aéreas, em pacientes previamente tracostomizados e quando houvesse necessidade do isolamento lobar seletivo. A crítica ao bloqueador brônquico seria que ele teria que usar o broncoscópio em 100% das vezes. Mas o tubo dupla luz, é necessário usar a broncoscopia de maneira rotineira para posicioná-lo? Segundo Edmond Corren, sim. Ele deve ser posicionado sempre com o uso de broncoscopia. Já o consagrado autor Jay Brodsky recomenda que não é necessário usar o broncoscópio em 100% das vezes. Pode-se posicionar apenas com os conhecimentos anatômicos e de manejo de via aérea convencional. E quando o isolamento pulmonar é necessário no paciente portador de via aérea difícil? Se a via aérea difícil é prevista, o objetivo principal é assegurar a via aérea do paciente. Utiliza-se preferencialmente a broncofibroscopia com paciente sedado em ventilação espontânea. Sempre que possível, os bloqueios de nervo glossofaríngeo, laringeu superior e bloqueio transtraqueal. Introduz-se inicialmente um tubo convencional por broncofibroscopia. Aceita-se que anestesistas experientes introduzam diretamente o tubo dupla luz por broncofibroscopia. As alternativas são indução anestésica e uso de videolaringoscópios. E quando a via aérea difícil não é prevista, ocorrendo falha na intubação, a laringoscopia direta. O objetivo principal continua sendo assegurar a via aérea do paciente. Deve-se ventilar o mesmo com máscara facial ou laríngea. As opções para intubação são o tubo convencional. O padrão ouro é a broncofibroscopia ainda, mas as alternativas são os videolaringoscópios, que existem inúmeros no mercado. Pode-se utilizar para intubação o buge, o catéter troca-tubo ou até mesmo o estilete luminoso. Aceita-se que anestesistas experientes intubem o paciente com catéter troca-tubo 11 ou 14 frentes e façam a passagem direta do tubo dupla luz. Uma vez a via aérea do paciente assegurada com um tubo simples, o isolamento pulmonar deve ser feito preferencialmente com broncofibroscopia e posicionamento bloqueador brônquico, pois assim não precisaremos manipular um tubo em um paciente com via aérea difícil. A segunda opção é a troca desse tubo convencional por um tubo dupla luz. Para isso utilizamos um troca-tubo. 11 frentes para os tubos 35 e 37 e 14 frentes para os tubos 39 e 41. Nunca devemos inserir o catéter troca-tubo mais do que 24 centímetros, pois pode haver lesão das vias aéreas. Sempre manter a laringoscopia durante a troca.
E quais os problemas frequentes que encontramos? Impactação do tubo dupla-luz na glote, com dificuldade de progressão, e migração do tubo dupla-luz para o broncofonte direito. A maioria das vezes utilizamos o tubo dupla-luz esquerdo. Para que isso não aconteça, precisamos recuar o catéter troca-tubo para a traqueia no momento de inserir o tubo dupla-luz, pois o catéter troca-tubo terá ido preferencialmente para o broncofonte direito. Assim evitamos esse problema. Podemos usar os videolaringoscópios. Existem vários no mercado. Existem trabalhos com GlideScope relatando sucesso na intubação direta com o tubo dupla-luz usando os videolaringoscópios. Uma alternativa seria a mesma que eu usei naquele paciente pediátrico. Manter o bloqueador brônquio passado através da máscara laríngea. Existem vários trabalhos mostrando sucesso com essa técnica. Nos pacientes traqueostomizados que precisam de ventilação monopulmonar, a primeira conduta é examinar o traqueostoma, observar seu estado atual e seu diâmetro. Se o diâmetro permitir, podemos introduzir um tubo dupla-luz convencional. O problema é que ele fica pouco confortável, pois fica muito exteriorizado. Uma alternativa melhor seria uma cânula de traqueostomia dupla-luz, chamada de traqueopart. Ela é calibrável e facilmente ajustável. Fica mais confortável para o paciente e para o anestesiologista, como está nessa figura. Mas, sem dúvida, o paciente traqueostomizado é mais facilmente manejado com os bloqueadores brônquicos. Basta conectar a peça Y do bloqueador brônquico na cânula de traqueostomia que o paciente já se encontra, sem precisar manipulá-la, e introduzir por broncofibroscopia ou bloqueador brônquico. Mas naqueles pacientes que apresentam um estômago apertado, pode ser necessário introduzir o broncoscópio, examinar a via aérea do paciente, posicionar o bloqueador brônquico por broncofibroscopia e depois introduzir paralelamente um tubo fino para ventilar o paciente. O isolamento pulmonar em crianças é desafiador. Quanto menor a criança, mais desafiador é o isolamento pulmonar. Essa série de 24 casos utilizou-se o bloqueador brônquico 5-frente Arndt da Cook, com taxa de sucesso de 88,5%. Os problemas mais comumente encontrados foram a dificuldade em passagem do bloqueador em paralelo ao tubo orotraqueal e dificuldade em isolamento do pulmão direito, pois a margem de segurança é pequena e o bloqueador herniava com muita facilidade, principalmente nas crianças menores. Nessa imagem você observa o quanto é difícil. Nessa criança é um pouquinho maior, permitiu-se passar o broncoscópio por dentro do tubo. No nosso caso, que discutimos na parte 1, foi necessário passar tanto o broncoscópio quanto o bloqueador por fora do tubo. Isso exige expertise no manejo do anestesista. E quais são as nossas conclusões? Quem é melhor, tubo dupla-luz ou bloqueador brônquico? A resposta é depende. Primeiro, a situação clínica que você está enfrentando. Segundo, qual autor que é a sua referência? Observamos nessa análise audiovisual que os autores têm diferentes opiniões. Terceiro, a sua experiência, a sua habilidade com cada dispositivo. Deve-se tentar utilizar aquele que você tem mais experiência. E quarto, a disponibilidade do broncoscópio, que para o uso de bloqueadores brônquicos é necessária a broncofibroscopia. Já o tubo dupla-luz, em algumas situações, você pode dispensá-la. Se você ficou com dúvidas sobre esta análise audiovisual, ou se você tem questões da sua prática clínica diária, mande para nós. Nosso e-mail, contato@nest4u.com. Muito obrigado.